Dom Casmurro, capítulo 132, segundo vídeo. Então, Santiago não quer ler essa carta. Santiago não quer distinguir as letras e não quer ver o que está ali na cara dele, né? Escobar vinha assim surgindo da sepultura, do seminário e do Flamengo para se sentar comigo à mesa, receber-me na escada, beijar-me no gabinete de manhã ou pedir-me à noite a bênção do costume. Todas essas ações eram repulsivas. Eu tolerava-as e praticava-as para me não descobrir a mim mesmo e ao mundo. Primeiro, ele tentou esconder dele mesmo, né? E consequentemente do mundo. Mas, como toda coisa que você tenta esconder para você mesmo, você já meio que sabe. Pensa, se você não meio que soubesse o que você está escondendo de você mesmo, você não esconderia. É impossível esconder uma coisa que não existe, né? Então você tem que saber que essa coisa existe para que você consiga tentar escondê-la de você mesmo, né? É quando, por exemplo, sei lá, qualquer caso em que você está negando algo, né? Então você terminou com uma pessoa, ou pior ainda, a pessoa terminou com você, e você não fala pra você mesmo que você está muito magoado. O que você fala pra você mesmo é que não faz diferença, né? Tudo bem, acaba. Eu mesmo ia terminar, na verdade eu estava quase terminando, então era pra ser mesmo. Você não fala e você fica escondendo isso. Mas você sabe, por mais que você fale pra você mesmo que você ia terminar de qualquer jeito, por exemplo, nesse caso, você sabe que tem alguma coisa aí. Talvez você seja tão habilidoso escondendo isso que você já meio... Só é um desconforto, né? Só é aquela coisa que tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa aqui que tá atrapalhando. Talvez você consiga esconder tão bem a esse ponto. Mas, em uma medida, você sempre sabe porque é você que está escondendo de você mesmo a verdade, né? E pense, eu não vou ficar dando vários exemplos, mas pense que a gente pode aplicar isso para diversos casos, né? Sei lá, eu acho que eu dei um dos vídeos anteriores, eu dei esse exemplo, né? Você tá para entrar no ônibus e um cara fortão meio que te empurra e entra na tua frente. E você naquele momento fala pra você mesmo, só uma coisa de entrar, que cara babaca, só uma coisa de entrar no ônibus, não faz diferença nenhuma. Só que a despeito de você mesmo, isso é uma coisa interessante, a despeito de você mesmo, você ficou machucado. Só que você não quer falar pra você mesmo que você ficou machucadinho. Eu fiquei machucadinho porque um cara me empurrou no ônibus, que coisa. Você não quer admitir isso, né? Então você vai ficar com um determinado desconforto. O que é esse determinado desconforto? Ao você afirmar que não foi nada. É a parte de você que sabe o que você está escondendo. Bom, então o que o Santiago está fazendo aqui é esconder, evitar o máximo o Ezequiel, só que não evitar dando os motivos, não trazendo a luz, pelo menos não por enquanto, né? Talvez nem falar que ele está evitando Ezequiel. Então, eu toleravas e praticavas, então ele até praticava essas ações, beijava o Ezequiel, porque se ele não beijasse o Ezequiel, ia significar o quê? Ele ia ter que dar uma explicação para ele mesmo, né? Para me não descobrir, perceba, para não descobrir eu mesmo, ok? Para me não descobrir a mim mesmo e ao mundo. Mas o que pudesse dissimular ao mundo, não podia fazê-lo a mim, que vivia mais perto de mim que ninguém. Quando nem mãe nem filho estavam comigo, o meu desespero era grande. E eu jurava matá-los a ambos, ora de golpe, ora devagar, para dividir pelo tempo da morte todos os minutos da vida embaçada e agoniada. Perceba aqui que a gente tem essa mentira que ele conta para ele mesmo,
cada vez trazendo mais à luz, né? Então primeiro ele nem admitia, fazia todo o teatrinho, até o momento em que ele já sabia o que estava acontecendo e não tinha como ele negar para ele mesmo, afinal de contas ele está bem perto dele mesmo, e até o momento que ele realmente afirma para ele mesmo que ele viu que alívio que o Ezequiel não está aqui, e aí até o ponto de pensar em matar os dois. Quando, porém, tornava à casa e via no alto da escada a criaturinha que me queria e esperava, ficava desarmado e diferia o castigo de um dia para outro. Lembre-se que diferir, okay? Não é deferir, é diferir, é procrastinar, né? É adiar. A propósito, adiar é interessante. Você tem esse sentido de em direção a, ok? Por causa disso que a gente tem a preposição a em português, claro. Então, adiar nada mais é do que colocar em direção a outro dia, adiar. E a propósito também é aí que a gente tem, que a gente compreende a etimologia da palavra amanhã. O que é o amanhã? Nada mais é que aquilo que está em direção à próxima manhã, ok? Em inglês é a mesma coisa. Tomorrow, né? Nada mais é que a preposição to, em direção a, e morrow, que é um jeito um pouquinho mais arcaico de falar morning, que é amanhã. Então, tomorrow é aquilo que vai em direção à próxima morrow. Amanhã é aquilo que vai em direção à próxima manhã. Bom, isso não é tão importante aqui, né? Mas ele ficava desarmado e diferia o castigo de um dia para o outro. Então, eu mato os dois no futuro. O que se passava entre mim e Capitu naqueles dias sombrios não se notará aqui, por ser tão miúdo e repetido. E já tão tarde que não se pode dizê-lo sem falha nem canseira. Essa parte, na minha opinião, é importantíssima para completar aquilo que eu disse num dos vídeos anteriores. Vamos retomar. Parece que uma vez que o Bentinho resolve o problema do seminário, parece que a narrativa começa a ir com passos largos, né? E a gente falou sobre o sentimento melancólico que isso dá, um sentimento de vida que está se passando e simplesmente nada fica, né? Eu acho que aqui ele explica e deixa bem explícito, né? Porque, ó, ele decide não contar o que se passava entre ele e Capitu, né? Essas diversas, provavelmente indiretas que ele dava a ela tentando se defender, os dois meio que escondendo um do outro aquilo que estava no ar, né? O elefante branco na sala. E deixa eu só ligar o meu computador aqui, senão ele vai desligar sozinho. Ok. Então esse monte de coisas que seriam interessantíssimas, na minha opinião, um autor explorar, né? Como que pode, e você já deve ter passado por essa experiência diversas vezes, você sabe que tem uma tensão muito grande entre você e a tua namorada ou namorado, ou até um amigo, ou o chefe, só que quando você vai contar para as pessoas não tem nada de grande para contar e parece que não é nada, né? Um autor poderia decidir colocar a sua atenção ali nesses detalhezinhos e mostrar como coisas que parecem insignificantes isoladamente, no conjunto, formam algo grande, algo extremamente pesado, né? Só que ele decide não. E aí ele dá a explicação. Por que eu não vou fazer isso? Primeiro, porque são coisas muito miudinhas e repetitivas, né? Tudo bem. Mas o segundo argumento é: e já tão tarde que não se poderá dizer sem falha nem canseira. Como assim tão tarde? Tão tarde no relacionamento deles? Não, porque o que tem a ver a canseira com o relacionamento dele? A gente tá falando de narrar, não de estar dentro do relacionamento. Tão tarde agora, o Dom Casmurro lá já tá 10 horas da noite.
acho bem pouco provável. Tão tarde na narrativa. Lembre-se, ele já passou o tempo que ele queria recordar da vida dele. A gente sente isso. Ele passou o tempo em que ele lembra, por exemplo, da Capitu inclinando a cabeça para trás, a boca de um na frente da boca do outro, o primeiro beijo, as tranças que nunca deveriam acabar, que deveriam ser tão grandes a ponto de dar infinitas voltas na circunferência do mundo. Esse é o período lindo que ele quer retomar, né? Só que ele se propôs contar toda a história dele, né? Então é aquela história. Lembre-se mais ou menos quando ele dá o título do livro, né? Dom Casmurro, ele falou, vá lá, Dom Casmurro. Se não tiver nenhum título melhor, então fica esse mesmo. E parece que é mais ou menos essa atitude, assim... Já comecei essa narrativa, então vai lá, vamos terminar, né? Só que ele não faz com gosto. Perceba, ele não faz com gosto essa segunda parte, né? Lembre-se que eu não estou falando do Machado de Assis. Machado de Assis não tem nada a ver com essa história, né? Claro que o Machado de Assis deve ter prestado uma atenção brutal em cada um dos elementos do livro. Não estou falando sobre Machado de Assis, estou falando sobre o Dom Casmurro, sobre o nosso narrador, o cara que está escrevendo dentro da narração, né? Então, tá mais ou menos assim, eu vou ter que escrever sobre isso, mas não me peça que eu fique analisando exemplos. Já tá muito tarde, tá acabando página. Olha a desculpa que ele deu pra nós, lembra? Tá acabando as páginas aqui, então vamos lá, tem a vida inteira ainda pra falar, então vamos lá. E aí ele vai pulando, né? Porque ele já tá cansado. E provavelmente pense, se por um lado você, velho, isolado numa casa, tendo só a solidão como companhia, né? E um amigo que meio que entra e sai, talvez uma amante ali, uma prostituta, talvez você pegue, entra e sai, mas a solidão é teu companheiro permanente. Para essa pessoa relembrar os períodos brilhantes da vida, ótimo. Mas imagine quão difícil é, na sua solidão, lembrar desse período que te levou a ser o que você é agora. E perceba, não se engane. Lembre-se do Dom Casmurro falando... eu como bem, não vivo mal, vou pro teatro. Tudo bem, não digo que ele seja um poço de sofrimento, mas ele se engana ali também. Ele vive nessa melancolia, né? Então essa parte é muito cansativa e muito difícil para ele contar. E já tão tarde que não se poderá dizê-lo sem falha nem canseira. Mas o principal irá. E o principal é que os nossos temporais eram agora contínuos e terríveis. Antes de descoberta aquela materra da verdade, olha como ele chama a verdade, né? A materra da verdade. Então, antes de descoberta aquela materra da verdade, tivemos outros o quê? Temporais, correto? Tivemos outros de pouca duração. Não tardavam que o céu se fizesse azul, o sol claro e o mar chão. Chão aqui não é chão, e ele nem está usando por analogia. Na verdade, chão significa plano, né? Eu fiz algumas anotações aqui. Plano liso, por exemplo, plano liso uniforme. Por exemplo, um revestimento chão. Pode ser um revestimento de parede, mas o revestimento é chão, como adjetivo, ok? Tranquilo, pode ser águas chãs, ok? Então não tardavam para que o sol claro aparecesse e o mar se fizesse chão, por onde abríamos novamente as velas que nos levavam às ilhas e costas mais belas do universo. Até que outro pé de vento desbaratava tudo e nós, postos à capa, esperávamos outra bonança, que não era tardia nem dúbia, antes total, próxima e firme. Olha que interessante, olha que bonito esse casal. Primeiro, posto à capa. Se algo é posto à capa, a gente está falando de uma embarcação, ok? E significa que você protege a embarcação do mau tempo, né? Não sei,
baixando as velas, esse tipo de coisa, colocando uma baía, sei lá o que. Vamos primeiro ver a relação dos dois, vamos analisar um pouquinho a relação dos dois antes dessa terrível descoberta da má terra da verdade, né? Como que eram os temporais deles? Vamos lá, não tardava que o céu fizesse claro. Aqui, antes eles não eram contínuos e não eram terríveis, porque os de agora são, ok? E olha que interessante, a bonança não era tardia nem dúbia, antes total, próxima e firme. Eu não sei se você já encontrou casais desse jeito, e para não fazer fofoca dos outros, eu vou dar o meu exemplo. Eu lembro que minha mulher e eu demoramos muito para nos acertar e amadurecer os dois, né? E como que eram as nossas brigas, né? Por nós sermos um casal muito imaturo, né? Era o oposto disso daqui, ó. Quando a gente tinha as nossas brigas, a gente não sabia que a gente ia fazer as pazes, né? A gente não sabia que as pazes chegariam próximas, que estavam próximas. E a gente não sabia que o relacionamento era firme. Parecia que cada vez que nós brigávamos, a gente ia se separar. Okay? Então um já planejava que ia se separar, o outro já se desesperava, chorava, etc, etc. Né? Hoje em dia eu considero que as nossas brigas são isso daqui. Né? A gente espera a bonança, então vamos lá, um discute um com o outro, mas tanto um quanto o outro pode saber, olha, não, é só esperar que com certeza a bonança vem novamente, com certeza a absoluta, tudo volta ao normal. Né? Isso o Santiago tinha com a Capitu antes de descobrir. Então o processo dele foi o oposto do que aconteceu, por exemplo, no meu casamento. Ele desamadureceu, vamos colocar assim, né? Porque agora, então vamos voltar. Os temporais eram agora contínuos e terríveis. E aí havia, por interpretação do que ele fala de antes, havia muita dúvida, né? Esses temporais eram totais e eles não conseguiam ver a bonança como próxima. Talvez a bonança nunca viesse, então havia esse grande sentimento de incerteza, né? Bom, continuando. Releva-me essas metáforas. Cheiram ao mar e à maré que deram morte ao meu amigo e Comborço Escobar. Cheiram também aos olhos de ressaca de Capitu. Assim, posto sempre fosse homem de terra, conto aquela parte da minha vida como um marujo contaria o seu naufrágio. Né? Porque ele continua usando a comparação bem longe, né? Mas eu gostei da conexão, né? Escobar morreu no mar, Capitu tem um olho de ressaca. Só uma palavra antes de eu terminar esse vídeo, para abrir o próximo, porque já está quase 20 minutos. Comborço. Comborço eu acho uma palavra bonita e terrível. O que é o comborço? Comborço na estrutura é parecido com comparsa, né? O que é um comparsa? Por exemplo, um comparsa no crime. O cara faz um crime e você faz um crime junto com ele. Então vocês dois juntos são parceiros de crime. Comparsa, né? Compadre, por exemplo. Compadre é interessante. O que é o teu compadre? Compadre é aquela pessoa que é padrinho do seu filho ou vice-versa, correto? Por quê? Porque você é padre, pai, junto com aquela outra pessoa. Um compadre, um padrinho o objetivo de um padrinho é que, na ausência do pai, ele seja o pai da criança, né? E ele é um pai no quesito espiritual também, né? É claro que por causa disso que a gente chama de padrinho, né? Que é um paizinho.
Um comborço não é tão bonito assim. Um comborço é uma pessoa que está na mesma posição que você em relação a uma mulher. Ou seja, você tem sua esposa e o cara também tem tua esposa, né? Embora não oficialmente. Então vocês dois têm uma relação, olha que bonito, de parentesco. Qual é o parentesco que você tem com o amante da sua esposa? Ele é o teu comborço. Vamos imaginar, por exemplo, que a mulher tem 4 amantes. O marido... Não, 3 amantes então. O marido e 3 amantes. Todos os 4 vão fazer parte dessa família feliz. Todos eles são... Um é comborço do outro. Vou abrir o próximo vídeo para terminar esse capítulo.